Bom, galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Bancada Bicolor. Bom, galera, agora é pensar no clássico Repar no próximo sábado contra o nosso pequeno rival, né? Nosso pequeno rival vai ter o gosto de enfrentar o maior do norte e centro-oeste do Brasil, tá? Então não é todo dia que um time pequeno vai enfrentar o maior da região norte e centro-oeste do Brasil. Beleza, galera? Mas antes de entrar no assunto de Repar, eu preciso, galera, dar um recadinho para vocês, quer dizer, as mensagens de vocês que vocês vêm deixando aqui no canal, beleza? Então, se você também quiser deixar sua mensagem aqui no canal, é só escanear esse QR Code que está aqui na sua tela. No próximo vídeo eu vou trazer a sua mensagem que você deixou pra gente, beleza? Então vamos lá ver a primeira mensagem do nosso amigo Paulo Sérgio. Vamos ver o que ele tá mandando aqui no áudio. Paulo Sérgio mandou R$ 3. Eu acredito no meu papão, pra cima papão. Pra cima, papudo, pra cima da nanicada, pra gente conquistar mais 3 pontos. Tem outra mensagem aqui do Bicolor Raiz. Bicolor Raiz mandou R$ 2. Bicolor Raiz mandou R$ 2. Esses nanicos pensam que sou porque estão lá em cima, tem títulos, kkk, que bando de comédia. Ei, Bicolor Raiz, deixa eles viver o momento deles, pô. Não é todo dia, não é todo ano. Isso acontece em 100 anos para eles viver esse momento aí que estão vivendo agora, cara. Levaram uma ataque aí do Atlético Paranaense. Agora tem um clássico Repar, onde estão com uma soberba lá em cima, tá? Daqui a pouco vou trazer para vocês o que eles estão falando para esse confronto contra o Paysandu. Cara, eu fico na onda, sabe por quê? Porque é um time pequeno, não tem história, não tem título, mas a soberba tá lá em cima. Não dá para entender, né? Imagine se um time pequeno desse tem pelo menos a metade dos títulos do Paysandu. Os caras iam pisar em cima dos torcedores do Paysandu. Então, galera, antes da gente continuar com o vídeo, eu peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo o que acontece no maior do norte e centro-oeste do Brasil, beleza? Então, galera, se você está vendo esses títulos passando aí na sua tela, porque o Paysandu é o maior do norte e centro-oeste do Brasil. Se você discordar disso aí, é porque você é um clubista ou não entende nada de futebol. Beleza? Bom, o outro recadinho que eu tenho que dar para vocês é da TV digital. Se você quer assistir todos os jogos da Série A, Série B, Série C, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais, então não perca tempo, assine agora mesmo a TV digital por apenas R$ 24,90 por mês, beleza? Mas antes de assinar, peça o teste grátis de 2 horas, beleza? Bom, galera, ontem tivemos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos Atlético Goianiense 0, Coritiba 0, Novo Horizontino 3, Cuiabá 0, Criciúma 3, Amazonas 2. Tá? Eu acompanhei o segundo tempo desse jogo e o Nicolas fez um dos gols do Criciúma nessa vitória de 3-2 contra o Amazonas. Tá? Foi um bom jogo. Para quem gosta de acompanhar futebol, gosta de ver um jogo bem jogado, Criciúma e Amazonas fizeram um bom jogo ontem. Tá? Com essa vitória, o time do Criciúma deu uma arrancada da zona do rebaixamento, já ficou a 5 pontos aí fora da zona, e o time do Amazonas com essa derrota continuou na zona do rebaixamento, tá? Mas a rodada ainda não acabou, ainda tem 2 jogos, hoje tem jogo ainda, mas esse jogo não interessa a gente, mas tem um jogo do Volta Redonda, esse sim, esse jogo interessa aos torcedores do Paysandu, porque o Volta Redonda recebe o time do Avaí dentro de casa e a gente tem que torcer para o time do Avaí conseguir uma boa vitória fora de casa. Vamos torcer que nossos amigos havaianos consigam essa vitória fora de casa para ajudar o Paysandu. Por que ajudar o Paysandu? É o seguinte, galera. Porque em caso de vitória do Volta Redonda, o Volta Redonda hoje é o 16º colocado, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se o Volta Redonda ganhar, coloca aqui 1-0. Eu não creio que o Volta Redonda vai fazer mais de um gol nesse jogo. Se o Volta Redonda vencer, ele vai a 13 pontos, tá? Então o Paysandu vai ficar a 6 pontos do próprio Volta Redonda, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já em caso de empate, o Volta Redonda continua na 16ª posição, não entra na zona do rebaixamento nessa rodada, mas em caso de derrota, o time do Volta Redonda também ainda não entra,
tá? Pelos números de gols, tá? Tem um saldo -5, o Botafogo tem um saldo de -7 e o Amazonas tem um saldo de -8. Então, por isso, o time do Volta Redonda não entra na zona do rebaixamento nessa rodada, mesmo se ele perder para o time do Avaí. Mas o Paysandu fica a 3 pontos do próprio Volta Redonda. Então, a gente tem que torcer para o time do Avaí conquistar essa vitória fora de casa contra a equipe do Volta Redonda. Beleza, galera? Então, vamos torcer para os nossos amigos havaianos conseguir essa grande vitória. Bom, outro assunto que eu queria trazer para vocês é do nosso atacante Diogo Oliveira, tá? Para mim foi um achado dessa diretoria, tá? Diogo Oliveira é um excelente atacante. Esse sim é o camisa 9 que os torcedores do Paysandu estavam precisando, tá? É um jogador que vai ajudar muito o Paysandu nessa temporada. Eu ainda não tinha falado dele ainda nos meus últimos vídeos, porque eu fiquei alguns dias aí sem gravar conteúdo para vocês. Eu ainda não tinha falado do Diogo Oliveira, tá? Eu já tinha falado sobre a especulação que ele estaria negociando com o time do Paysandu. Graças a Deus deu tudo certo e ele veio para o time do Paysandu. É um jogador que vai ajudar muito o Paysandu. A gente ganha uma arma muito forte, que é a bola aérea. Ele já é um jogador alto. E olha só a altura que ele cabeceou nesse lance contra a equipe do Botafogo de São Paulo. Então o Paysandu ganha mais uma arma aí fatal para o restante da Série B. Eu já entraria com ele como titular no próximo jogo da Série B, que é contra o nosso pequeno rival. Beleza? Mas eu queria saber a sua opinião, torcedor. Você gostou dessa contratação do Diogo Oliveira? Deu para mostrar já alguma coisa dele no jogo passado? Para mim, ele fez uma partida razoável, tá? Só entrou no meio do segundo tempo, aí não deu para ele mostrar muita coisa, tá? Mas o que eu andei acompanhando ele, os torcedores do Curitiba, alguns torcedores falaram mal dele, não é um jogador ruim, papai, é um jogador travoso, mas vamos aguardar. Mas na minha opinião, é um bom jogador que vai ajudar bastante o Paysandu nessa arrancada aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, outro jogador que eu queria falar aqui é desse Bagre, Giovani, ex-jogador do Paysandu, jogou contra o CRB, tá jogando no CRB, perdão, e venceu o Goiás de 2-0 e ele fez um dos gols dessa vitória contra o Goiás, tá? Mas no final do jogo, ele foi entrevistado pela pessoal da Rede TV, pessoal que estava transmitindo o jogo, e ele deu uma alfinetada na torcida do Paysandu. Vamos conferir o que esse Bagre falou depois do jogo. Vamos lá. Do time e que a gente vai brigar por grandes coisas na competição. Feliz em estar chegando e estar agregando aos meus companheiros aqui. Eu estou muito feliz e muito motivado mesmo de estar aqui. Porque aqui está desmotivado, né? Ganhando 150 mil. E aqui está desmotivado, ganhando 150 mil no banco de reserva. É um cara que, na minha opinião, veio só para roubar o Paysandu. Veio só para roubar o Paysandu. Lá no Avaí, era um jogador preguiçoso, era muito criticado pelos torcedores do Avaí, apesar que eu vejo muitos torcedores do Paysandu falar, não, ele foi muito bem lá no Avaí. Cara, ele não foi bem no Avaí. Ele não foi bem. Ele era muito criticado, como a gente criticava ele aqui, e era muito criticado lá no Avaí também. Então eu não sei de onde esses torcedores do Paysandu ouviu essa informação que ele foi craque lá no time do Avaí. Pergunta para os torcedores do Avaí. Pergunta para os torcedores do Avaí como foi a situação dele, como foi o desempenho dele ano passado no Avaí. Vamos. Um trabalho maravilhoso, uma grande estreia, perfeita pela vitória primeiramente e com o gol também, que particularmente eu fico muito feliz, que eu estava precisando. Começo de ano muito pesado, muito turbulento, muitas falações, e eu vou dar a volta por cima aqui dentro de campo. Parabéns. Obrigado. Muita falação por quê? Porque tu é um vagabundo, é um safado, vem só para roubar o clube. Isso que tu é, e tu vem querer jogar indireto pro torcedor do Paysandu. Nós, torcedores, só criticamos aqueles jogadores que não estão rendendo, que não tá mostrando para que veio. Então, esse aqui é só mais um vagabundo que veio para roubar o clube, saiu como coitadinho, como ele está dizendo aí, muito turbulento aqui no Paysandu. Pô, primeiramente, tu nem demonstrava que realmente você queria vestir a camisa do Paysandu.
Bom, galera, na terça-feira eu tinha falado para vocês que eu iria entrevistar o Roger Aguilera aqui no canal, tá? Mas infelizmente ele desmarcou o compromisso, tá? Eu vou falar por mim, tá? Falar por mim. Eu acho uma falta de respeito, primeiramente, porque se você se compromete, dar uma entrevista, você tem que dar entrevista, tá? O argumento dele é que ele iria viajar, mas no mesmo dia da entrevista ele estava fazendo ensaio fotográfico. Será que esse era o compromisso dele? Fora que iria fazer, que não ia dar para fazer a entrevista. Mas a gente vai tentar remarcar com ele, né? Para a gente fazer essa entrevista exclusiva com ele. Porque eu tô com mais 10 perguntas aqui. Mas o dia que a gente marcar essa entrevista, ele vai ter que responder essas 10 perguntas, tá? As perguntas que você deixou aqui nos comentários, eu anotei todas, tá? Então, você que deixou a sua pergunta nos comentários naquele vídeo passado que eu falei para vocês, tá tudo anotado, tá? E outras perguntas aí que também a gente vai perguntar, perguntas que a imprensa parece que tem medo de perguntar. Não sei que medo é isso, cara. Não sei que medo é esse da imprensa perguntar algumas situações que acontecem dentro do clube. Mas vamos aguardar, vamos tentar remarcar essa entrevista com o Roger Aguilera que a gente vai trazer exclusivamente aqui no canal Bancada Bicolor, beleza? Bom, galera, agora falar aqui do Clássico Repar, tá? Jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Cadela de Peruca enfrenta o maior do norte do Brasil, tá? O que chama atenção, galera, não é nem os últimos jogos, tá? Entre Paysandu e Cadela de Peruca, porque os últimos 10 jogos, o Paysandu ganhou 5, empatou 4 e perdeu apenas um jogo para Cadela de Peruca, que foi naquela final que a gente perdeu de 3-2 com uma falha grotesca do Matheus Nogueira, colocando o anão numa barreira. Isso não existe, cara. Nem pelada o cara coloca o jogador mais baixo em uma barreira tão próximo do gol, tá? E quem fez o gol foi, se não me engano, foi aquele Sávio, que até jogou também em direta para os torcedores do Paysandu, que não precisava jogar em outro estádio porque o Mangueirão é deles. Nem ele acredita o que ele fala, cara. Aonde que o Mangueirão é da Cadela de Peruca? O Mangueirão é do governo, é do estado. Não tem dono, é um estádio neutro, tá? Mas, segundo ele falou que o Mangueirão é deles, tá? Aí eu te pergunto, se não tivesse o Mangueirão, vocês iam jogar onde? No CT do Castanhal? No interior do estado? Porque CT você não tem, estádio menos ainda, tá? Então, sabe, baixa a bolinha aí, porque você estava envolvido em esquema de aposta, tá? Se você não sabe, torcedor Cadela de Peruca, esse jogador que vocês têm aí, que vocês estão idolatrando ele nos últimos jogos aí, ele já se envolveu em esquema de aposta, tá? Então fica passando pano esse jogadorzinho aí, tá? Então ele teve que colaborar na época, senão ele ia ser banido do futebol, tá? Que exemplo esse cara tem? É só mais um empolgado, tá jogando um time pequeno, fez um golzinho e se acha o grandão, mas é apenas um jogador que se envolve em esquema de aposta, tá? Mas já falando dos torcedores da Cadela de Peruca, olha só, vamos ver esse vídeo aqui. A Atlético ganhou e empurrou eles para a lanterna de novo. Agora vocês vão pegar o papai. Papai? Nos últimos 10 jogos ganharam um. Essa nanicada é uma piada. Ih, o Remo tá mordido, é pior ainda pra vocês. O Remo tá puto, o Remo perdeu ontem. Eu sei que a imprensa essa semana, né, vai tentar aí motivar vocês de alguma maneira, que o Remo tá com soberba e tal. Aquele velho papo. Toda vez que vocês estão no clássico com esse papo, né? Só que, cara, prepara a costa, mano. Prepara a costa. Tá. Falou um monte de bosta, como sempre, o lesado azulino, né? Falando que a gente vai falar que eles estão soberbos. Porra, mas olha o que o cara tá falando aí, pô. Olha o que o cara tá falando aí. Em algum momento eu falei, não, a gente vai amassar, a gente vai ganhar de vocês. Claro, a gente tem que vencer.
Mas eu não tô dando certeza que a gente vai ganhar. Porque clássico é clássico, cara. Quem lembra? Já falei em outros vídeos aqui. O Paysandu jogando a Libertadores. Jogando Libertadores. A gente conseguiu perder pra Cadela de Peruca. Então, eu não caio nessa. Negócio de soberba no clássico. Porque isso não existe, cara. Clássico é clássico, não tem favorito. Olha só o que eu acabei de falar pra você. O Paysandu jogando a Libertadores. Pegou o time da Cadela de Peru jogando a Série C, Série B, não lembro a época que divisão ele estava. E o Paysandu conseguiu perder. Com Robigol, Yarley e companhia. E a gente conseguiu perder para Cadela de Peruca. Então, por isso que eu falo, clássico não tem favorito, tá? Mas é claro que eu quero que o Paysandu vença. Ou você quer que eu fale, não, o Paysandu tem que perder para Cadela de Peruca. Não existe isso. Mas também não vou chegar aqui e encher a boca. Não, a gente vai ganhar, a gente tem que ganhar. É obrigação do Paysandu ganhar. Não, cara. Clássico não tem isso, pô. Tá? Tem outro vídeo aqui dos torcedores da Cadela de Peruca com mais soberba ainda, olha só. Mas segundo os torcedores da Cadela de Peruca, nós que somos soberbos. Você tá vendo aí que os torcedores da Cadela de Peruca, que só tem uma Série C em 120 anos, vou repetir. A Cadela de Peruca em 120 anos só tem uma Série C, mas eles se rotulam com o maior do Norte, com uma Série C. Com uma Série C. É sério que vocês acreditam nisso? É sério, torcedor da Cadela de Peruca? É sério mesmo que vocês acreditam nisso, que vocês são o maior do Norte com uma Série C? E ainda tem essa história aqui do tabu. Olha só. Aqui no Mangueirão, tudo correu dentro dos conformes e agora eu preciso ir que o meu Fusca me espera. Foi um grande repaque no Mangueirão, tudo correu dentro dos conformes. Cara, vocês torcedores da Cadela de Peruca são uma piada, cara. Por isso que eu tiro onda com vocês, pô. Vocês são comédia, vocês são piada pra gente. Tudo que vocês falam, a gente não leva a sério. A gente trata vocês como um chacota. É isso que vocês são, pô. 120 anos, uma Série C que se acha o maior do Norte. Agora, se você tiver esses títulos aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, cadê? Agora, se vocês tivessem esses títulos aqui, ó, aí eu me calava. Eu me calava pra você, tá? Tipo, torcedores do Bahia fala que eles são o maior do Nordeste. Eles são o maior do Nordeste. Porque eles têm títulos, são o maior da região. Então tem como debater com um time que tem título maior do que você? Não tem. Então é isso que eu não entendo os torcedores da Cadela de Peruca querer debater com o torcedor do Paysandu, já que isso tem uma Série C e uma Copa Verde em 120 anos de história. Tá? Mas é isso, galera. Deixe sua opinião aqui nos comentários, sua opinião sempre é muito importante. Deixa o like no vídeo, isso é muito importante para o YouTube entregar o nosso vídeo para mais torcedores do Paysandu, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!